Eu vejo vocês que estão assistindo no YouTube, em algum momento da história da humanidade, alguém vai assistir essa palestra. E quando já passou 10 anos, muito bom. Hoje nós temos discutir, hoje eu não vou ter você. Eu quero uma palestra, mas nós temos discutir para a despesa da casa. Quem quer estudar o conhecimento da gente, nós temos os nossos estudos ao sábado, mas estamos terminando o semestre. Então, o próximo ciclo agora está se tornando já para o segundo sábado de fevereiro, para que a gente possa mais um ciclo de estudos. Hoje temos 40 aulas, lá no quartel. Seja bem-vindo à nossa casa, sinta-se acolhido. Se você quiser ter bastante luzes, senão o pessoal vai olhar para a apresentação melhor. Então, se quiser, vamos fazer a nossa prece para já nos prepararmos para os ensinamentos de hoje. Vamos buscar a presença do nosso Senhor Jesus, do nosso Mestre, do nosso Guia, amado Mestre Jesus. Reunimos aqui nessa casa de oração, mas talvez nós agradecemos por este dia, agradecemos por toda a vida e agradecemos por essa oportunidade de aprendizado. Também queremos agradecer a equipe espiritual dessa casa que nos apoia nesse ambiente agradável, com muita luz e muita paz. Pedimos a tua misericórdia para se aproximar de nós, nos ajudando a nos libertarmos das nossas terras e principalmente dos nossos vícios morais e materiais. Abençoe os que estão em casa e abençoe as nossas famílias. E no meio do nosso programa de hoje, vamos essas palavras muito pouco para as nossas necessidades. Que essa seja graça. Claro que a vontade, ao término da palestra, oi. É o celular que está tocando. Oi. Bom, fique à vontade, ao término da palestra, você faz a prece. Vou colocar. Autoriza a gravar a palestra? Muito bem. Fala um pouquinho para eu regular o som. Então, eu vou falar de uma outra visão, talvez, que não seja a atual, sobre essa parábola muito conhecida de São Lucas. Provavelmente todos vocês visitaram a palavra da nossa comunidade. Mas hoje a gente vai focar especificamente na capacidade da compaixão do Samaritano e tentar fazer isso para a nossa vida. Uma vez, Jesus estava conversando com o Simão Pedro e pouco antes dele morrer, ele se crucificar, e ele disse assim: Simão, se um dia vocês sentirem minha saudade de mim, me coloquem no Evangelho. É lá que vocês vão estar saudáveis. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai dar uma saudade de Jesus, a gente vai chegar mais perto de Jesus através do estudo do Evangelho da parábola do nosso Samaritano. Então, para a gente entender como aconteceu, se não aconteceu essa parábola. Jesus caminhava pelos povos, pelos territórios da época que ele morou, e aí ele passou pela Samaria e ele não foi muito bem recebido na Samaria. Então, existem vários povos, como se fossem cidades mesmo, e ele não foi muito bem recebido lá, e ele continuou a sua caminhada. Então, ele chegou um pouco mais adiante, um pouco, e aí os outros ali chegaram com Jesus e eles faziam isso muito frequente. Eles tentavam colocar perguntas para Jesus caciosas, para ver como Jesus ia responder, para tentar pegar Jesus no ponto. E eles chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, o que deveríamos fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus sabia que ele estava sendo apressado, sabia que ele era muito saber, então respondeu para eles: traz ele na lei, faz o teste de lei. E aí eles responderam: na lei está escrito: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E ele falou: já que vocês sabem a teoria,
mais isso, vocês terão a vida eterna. E aí eles perguntam para Jesus, mas quem é o próximo? E para responder essa pergunta graciosa, Jesus fala para o lado que a gente vai ler a discussão. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu no poder dos ladrões e despojaram. Cobriram de ferimentos e se foram, deixando de ser morto. Aconteceu que em seguida o sacerdote desceu pelo mesmo caminho e passou adiante. O levita, que também tinha descido aquele lugar, tendo observado, passou o caminho adiante. Mas o samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, ele olhou as últimas vidas e as pessoas. E depois, como o seu cavalo, levou a uma mocidade e voltou. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: tratando bem deste homem, e tudo que descenderá a mais, eu chorarei na morte. E aí então Jesus fala para eles, os doutores da lei: qual desses 3 mais descido o próximo daquele que come caído? E aí eles respondem: ele compaixão com ele. E aí Jesus finaliza, faça como ele. Então, a primeira coisa que chama a atenção na parábola do samaritano que Jesus contou foi que Jesus coloca rótulos em todos os personagens da parábola. Também o sacerdote, o levita, o samaritano. E Jesus não fala de nada. Não fala de onde veio, do que estava fazendo, não fala da profissão, não fala nada. O homem ainda. E por que isso? Porque o sofrimento não se fala. Esse é o conceito interessante dessa parábola. Quando nós sofremos, nada mais importa. Quando uma mãe pega um filho, pode dar ela na comunidade do Rio de Janeiro, pode dar ela na mansão ou no palácio da terra. A dor é a mesma. Quando uma pessoa sofre de uma depressão, de uma síndrome de pânico, a dor é a mesma. Seja ela pobre, seja ela rica, seja ela excluída, seja ela sem instrução. Então, o sofrimento nos transforma em pessoas muito parecidas. Então, talvez seja isso que nos iguala à compaixão. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós conseguimos criar empatia para as pessoas que estão também passando por momentos difíceis. Porque isso nos iguala, nos torna completamente iguais, sem nenhum privilégio. Outra coisa interessante de Jesus falar da parábola é que o homem, amigo, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Realmente, Jerusalém fica a quase 800 metros acima do mar, e Jericó fica realmente abaixo do mar. Então, geograficamente falando, Jerusalém era mais alto que Jericó. Mas, o que a gente tem hoje? Queremos fazer uma parêntese de uma coisa muito interessante que é a pedagogia de Jesus. Jesus contava as parábolas, não é porque ele era criativo ou nada. É porque as parábolas têm uma capacidade única. E elas se alteram o entendimento e a interpretação conforme a humanidade muda. A interpretação da parábola, quando Jesus disse que o homem desceu de Jerusalém para Jericó, quando Jesus viveu na terra, no ano 1, foi uma. Quando essa parábola foi contada, por exemplo, no ano 1000, foi outra interpretação de descer de Jerusalém para Jericó. E hoje nós, em 2025, temos uma outra interpretação. Então, quem só essa parábola fosse lembrada no ano 3000, ela vai ter uma outra interpretação. Porque nós sabemos que a humanidade na Terra evoluiu junto com o planeta. E a compreensão nossa muda. Então, Jesus contou a história e conforme a humanidade vai evoluindo, novas interpretações vão surgindo de acordo com a evolução da humanidade. Então, hoje nós entendemos
monoteísmo, dizendo que há um Deus único. E Jericó tinha uma resistência em esse monoteísmo. Então, o homem caiu descer de uma cidade pura para um lugar puro. E nós, atualmente, nos desconectamos de Deus. Nós fazemos o mesmo caminho do homem caído, nós nos desconectamos de Deus, saímos de Jerusalém. Quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está com uma mudança, quando a gente está falando mal das pessoas, todas essas situações nos fazem cair de Jerusalém de fora. Nós nos desconectamos da natureza de Deus. E essa é uma simbologia que Jesus passou na parábola. E aí, no livro de Clemência da Divindade de André Luiz, ele traz uma coisa muito interessante. O pensamento age e reage, trazendo para o Senhor todas as criações felizes e infelizes. Então, todo aquele pensamento que nós criamos, que nós elegimos, vai recordar para nós, segundo a disponibilidade de Deus. Determinamos casos específicos conforme o tipo de emoção de cultura que nós, para o tipo que nós emitimos. Então, se nós acordamos de manhã, irritados, brigando, revoltados com o dia, se está chovendo prova, se está só com o eu tenho que trabalhar com prova de emprego, eu tenho que pegar o escritório de mãos. Se a gente começa dessa maneira, a gente automaticamente se desconecta de Deus. A gente desce de Jerusalém para Jericó e a gente vai ser assaltado por Israelitas. Nós temos um poder de conexão que é muito semelhante à do mar. Nós somos emissores, segundo André Luiz, nós recebemos de volta aquilo que nós temos. Então, se eu estou numa vibração negativa, de raiva, de inveja, de vingança, de ódio, de ensinaria, de arrogância, eu vou receber isso de volta. Por exemplo, quando a gente está numa rádio e a gente quer escutar, por exemplo, uma música clássica, quando a gente sabe que existe uma coisa de rádio aqui, é uma coisa. Se eu sintonizo a rádio da música clássica, por mais que exista poucas de rádio, então há poucos tipos de música que eu não vou escutar. Eu só vou escutar uma música que eu sintonizei. Então, por mais que existam espíritos amigos, benevolentes, espíritos muito de auxílio na nossa vida, se nós nos sintonizarmos com energias negativas e ruins, nós vamos utilizar com aqueles irmãozinhos que estão na mesma vibração que a gente existe. Quem são eles? Os obsessores. Os obsessores na parábola são os avós que se tratam do caminho. Agora, é muito interessante. Os ladrões, eles foram atrás do homem caminho. Não. Jesus não fala, o caminho estava no bairro onde morava, quando ele foi assaltado por ladrões. Jesus deixa claro que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó quando encontrou os ladrões. Os ladrões estavam no caminho de Jerusalém para Jericó. Então, os obsessores que nos assolam, que nos impactam na nossa vida, não são eles que nos mas nós nos desconectamos de Deus e que abrimos brechas para que Ele chegue até nós e nos assalte, como fizeram com o caminho. Quem são esses obsessores? Pessoas religiosas, pessoas endurecidas no nosso dia a dia, pessoas que não querem o nosso bem. E os espíritos felizes, porque a gente sabe que a obsessão é a do segundo o exemplo deles, no livro da obsessão, ele fala que funciona também na vítima, sugerindo pensamentos que visam acentuar as suas preocupações, fobias, tendências, uma repetição constante. Então, os obsessores, eles acentuam características que nós mesmos
Deus já trazendo dentro de nós. Então, se eu tenho uma tendência de ser religioso e eu conecto com o obsessor, eu já é sempre lá. Se eu sou violento, eu vou ficar mais violento. Mas não precisamos transformar. Eu tenho que ver como para que eles chegassem perto. E aí existe um mecanismo de obsessão que a gente chama de parasitose psíquica, que é onde nós, através da nossa ação mental, nós abrimos uma brecha com uma purificação do nosso culto espiritual do dia, e aí entidades e vibrações negativas vêm a nós, acentuando aquela brecha. A gente abre uma brecha pequena assim, e depois os obsessores ampliam e se tornam cada vez maior. Existem vários tipos de obsessão e a gente tem que lembrar disso. Existem as obsessões mais tradicionais, que a gente sempre lembra dela, que são as obsessões de espíritos desencarnados para nós encarnados, que é o mais comum. Existem outros tipos de obsessão que não são menos comuns do que as dos espíritos desencarnados e encarnados, não. Existe a obsessão do encarnado e do encarnado. Então, é aquele dia, é aquele final de semana que eu falei assim, hoje eu vou ficar com a família. Hoje a gente vai fazer um almoço, eu vou ficar com o filho, vou brincar com ele, eu vou curtir a minha casa, eu vou ajudar a minha esposa a fazer a comida, a limpar a casa. E aí chega um amigo, quando vai falar, ô, vamos lá. Isso é uma obsessão, e eu posso dar brecha para ele e dizer, assim, era só um motivo. Eu vou, ou eu posso falar para ele, não. Dessa vez eu não vou. Por quê? Porque eu posso tomar a decisão ou eu não me. Existem os espíritos, as obsessões de encarnado ou desencarnado, que a gente esquece dela. Que é aquela pessoa, por exemplo, um parente meu, eu gosto muito do herói, como meu, continuou a caminhada dele, a gente sabe como o espírito da vida não acaba, e aí eu digo, mas o fulano me deixou, mas o fulano me abandonou, e agora o que eu faço? Mas ele me deixou, e agora eu estou passando fome, eu não sei o que. A gente fala, você tem uma verdade, e se é eu, você não continuar. Obsessão também. Obsessão de desencarnar para desencarnar. E a gente estuda muito isso nas nossas salas de educação espiritual, onde existe esse processo obsessivo. E que a mais comum, que é o desencarnar para encarnar. E aí, voltando à nossa parábola, a gente tem que falar que o sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó, passou diante do homem caído, foi embora e deu bola para ele. E qual que é a essência disso? O sacerdote, ele era a pessoa que conhecia as leis de Deus. Ele sabia, na teoria, o que ele deveria fazer. Ele sabia que ele tinha que ser carinhoso, que eu assim com o carinho. Mas ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Então, o homem o sacerdote também tinha se desconectado de Deus. Também tinha perdido essa essência. Então, ele não conseguiu colocar em prática aquilo que ele sabia na teoria. E aí a gente vai ensinar para nós. Quantas vezes nós somos estudiosos da doutrina espírita, somos cristãos, e todos, a doutrina de Jesus e a sua missão na Terra, como uma grande bandeira da nossa existência também, não conseguimos colocar em prática isso, porque nós somos desconectados de Deus, porque nós não pensamos de Deus exatamente fora. Então, é aquela vez que eu sei que uma pessoa está passando por uma dificuldade, uma dificuldade, está com depressão, está passando por algum problema, está lidando com um relacionamento, e a pessoa me manda uma mensagem, fala, vamos conversar, eu preciso desabafar. Eu não sei o que falar, não sei o que é. Eu sei que eu estou muito querendo falar isso, mas vamos ajudar você a fazer isso. E aí a gente está fazendo a mesma coisa que o Senhor fez. E foi também a mesma coisa que eu vi aqui.
Deus. E ele também não conseguiu colocar em prática tudo aquilo que ele sabia por conta dessa desconexão. E aí vem o samaritano. E aí Jesus, na sua sabedoria, ele faz um jogo de mestre. Ele já barbariza, e ele usava de fazer isso, quebrar todos os paradigmas. O samaritano, como ele já tinha vindo a Samaria, ele não tinha sido recebido lá, o povo samaritano era um povo que os judeus tinham uma série de práticas. Eles não eram ruins, mas existiam danos ali, eles eram Deus, estavam bem com os judeus. Então, quando Jesus fala que os samaritanos estavam viajando, todo mundo foi lá, se o sacerdote não fez nada, o rei não fez nada, o samaritano então ele vai fazer. E aí Jesus quer isso. Então Jesus já começa quebrando, dizendo que aquela pessoa que você tinha que ter conceito é a melhor pessoa que vai ajudá-la. Então Jesus, naquela época, há mais de 12 anos atrás, era uma coisa que a nossa sociedade vem passando até hoje, é o preconceito. Ele já quer ajudar uma pessoa que você não vai ajudar a fazer bem, ou que você, na sua cabeça, você vai te dizer, você também disse que não precisava, que não é bom, que você não é bom, você sem saber se é exatamente isso é verdade ou não. Então, vocês são informações pelo Brasil, sabem quanto jeito chegaram para nós, sabem quanto jeito que a gente compra como verdade as coisas. E não são. E a gente precisa ensinar essa relação desse ano. O samaritano apareceu e todo mundo achava muito fácil. E foi a única pessoa que assumiu. Então, olha o ensinamento de Jesus no samaritano. E o mais importante, o samaritano estava viajando. Ele não estava descendo. Então, Jesus já quer dizer, o samaritano estava conectado com Deus. Ele não se desconectou de Deus. Porque ele estava viajando e não estava descendo. Aí vem uma outra reflexão muito interessante, que é sobre a estalagem. A estalagem, ela fala sobre uma atitude de cuidado. Porque, às vezes, tem pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida e que não basta a gente ir lá e dar uma incentivada ou levar uma cesta básica. É bom, mas a gente precisa manter esse cuidado e fazer esse cuidado se tornou um problema maior. E por isso que Jesus quis mostrar uma atitude do samaritano como ele foi trabalho. Esse homem ele estava tão obrigado que ele precisava de um cuidado um pouco mais prolongado. Esse é o papel da estalagem. E aí vem a reflexão muito interessante que eu escolhi. O hospedeiro era um homem que estava trabalhando. Ele não foi lá obrigadamente aos lugares que não caíram. O samaritano não levou o carinho para o hospedeiro e se mostrou realmente disponível ambiente de preconceito que nós estávamos carinho, porque ele não pergunta quem era o carinho, quem estava lá, quem estava perguntando. E ele fez bem, só que percebam, ele deu o dinheiro para fazer isso. Deus de Deus, o samaritano pagou o dinheiro e disse que gastasse a mais e voltaria para ele. E essa é uma reflexão muito interessante que eu quero percebido, que é o livro de Emmanuel, aonde ele faz reflexões da parábola do samaritano, que na verdade ele conta uma fé espiritual. E depois que Jesus contou a parábola, Jesus conversou com os discípulos sobre a parábola e tirou algumas reflexões extras que Emmanuel traz no princípio. E ele fala que nessa reflexão que Jesus estava fazendo com os discípulos, eles falaram sobre o poder na vontade do exercício da oração. Então, nós, às vezes a gente fala, nossa, eu quero fazer caridade. Então, eu preciso levar a cesta básica, eu preciso fazer a sopa, levar os necessidades, eu preciso levar as lanches para os nossos amigos.
Jesus, a nossa superdoação e a nossa superoriginalidade. Porém, nem sempre está tempo, nem sempre está certo, nem sempre a gente consegue. Mas a gente pode fazer a nossa caridade dentro do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente de nosso futuro. Como Jesus mostra exatamente aqui na palavra do Samaritano. Então, se quando eu sou superior, eu sei que um produto A é específico para uma coisa, mas ele está parado com o depósito, eu preciso colocar esse produto. Então, eu vejo uma pessoa que não precisa daquilo. Eu falo, não, ele vai ser para você, ele vai ter beleza. Eu não vou fazer errado. Então, eu não estou agindo com compaixão. Então, eu posso ao contrário, eu posso auxiliar as pessoas que me procuram, mesmo que não paguem. Agora, é o meu trabalho. Se eu sou uma professora, por exemplo, eu posso fazer uma realidade, uma lei, principalmente no ensino mensal, eu passar alguns conhecimentos. Mas eu posso olhar para uma criança, um olhar diferenciado, essa criança está passando por uma dificuldade. Será que ela precisa conversar? Será que ela está passando por algum problema na escola? Será que ela está tendo uma doença? Ou se eu sou um profissional liberal, eu me procuro, eu posso inventar de novas formas, eu posso poder de realidade, de compaixão. Então, dentro da nossa condição, nós podemos fazer o melhor deles. A gente pode fazer a realidade, a compaixão, no nosso dia a dia, mesmo sem os horários que não isso. Pelo nosso trabalho, vocês dentro do nosso trabalho, a gente pode desenvolver a compaixão. E ele fala também, nessa reflexão de coragem, que levou o sacerdote a não fazer a caridade da compaixão pelo homem caído, está sentado no egoísmo. Esse é o grande conflito da nossa humanidade, é o grande câncer. E a gente sabe o quanto ele é ruim para a gente. João Fernandes traz no livro Responsabilidade uma passagem muito interessante. Diz que a ceia atual conjuntura terrestre, que hoje em dia está escassa, os seus meios de compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber o sofrimento do próximo. E esse é um ensinamento muito interessante para a gente tomar consciência. Nós somos acostumados ao sofrimento das pessoas. Porque nós vivemos no planeta de nós criações diversas dificuldades. Ok. Mas aí a gente se acostumar com o sofrimento, com a desgraça que acontece, a gente não pode. A gente não pode ver esse no Rio de Janeiro essa semana e achar que tudo bem. Não podemos. A gente não pode se conformar um casal vizinho que esteja com violência da mulher também. A gente não pode se conformar que as pessoas fazem as pernas das outras e envolvem dinheiros em tudo. A gente não pode se conformar que eu não faço o que fazer, e esse dinheiro não dá essa conta. A gente não pode se conformar que crianças sofrem preconceitos e muito na escola que se levam a suicídio no tipo que está aumentando hoje em dia. São coisas que, por mais que estejam habituais, nós não podemos conformar. É isso que João nos traz. O egoísmo está entrando na sociedade de uma forma que está parecendo que não é normal. E é habitual, não pode ser. Segundo Joana, mediante o ato da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos interiores, amigos do coração. Pouco importa se o outro, que é beneficiado pela compaixão, valoriza ou não. O essencial é que o sentimento de identificação sabe quem faz a compaixão. Eu sou uma pessoa que tem o costume de cumprimentar as pessoas com o dia do trabalho, e eu acho isso muito bacana. Assim, sai de uma energia boa de desejar um dia do trabalho de trabalho. Algumas pessoas não respondem, algumas pessoas respondem, algumas respondem proporcionando, algumas outras era feia, do tipo, assim, eu não concordo. Eu continuo dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, para as pessoas que cruzam o caminho e eu falo com elas. Porque eu desejo que elas tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Se
isso ou não, você é uma pessoa difícil no meu trabalho, você está passando por um momento complicado na vida pessoal dela, eu vou chegar no mundo e vou falar, eu posso te ajudar de alguma forma? Você precisa deixar a disposição. Se a pessoa está palavra, eu fiz o que eu achava que fosse fazer e o meu coração saiu dela. A primeira não, que recebe todas as coisas, ela não entrega, não recebe. Então eu vou insistir, tentar fazer o bem, tentar fazer a compaixão, as minhas limitações, o máximo que eu posso, independente se a pessoa me receba isso, estabelecendo um pouco de reconheça no que eu fiz. Porque as mazelas da humanidade hoje em dia que transformam as pessoas em pessoas mais infelizes são a indiferença e o individualismo, que são as duas ilhas do egoísmo. Então, eu não me lembro do que está acontecendo na Ucrânia. Eu não tenho nem o que está acontecendo na guerra. Eu não tenho nada na família da bem, eu estou aqui tranquilo. Então, eu não sinto conectado com o sofrimento de quem não está perto. Uma coisa é lamentar, a outra coisa é agir, e isso vem da compaixão e do sentimento de dor. Então, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa que está passando por um problema financeiro muito grave, eu tenho, estou tranquilo, e eu olho para as pessoas e falo assim, puxa, eu não gosto de você. Isso é uma coisa importante. Isso é uma sensação de que eu estou no patamar tão elevado que eu não gosto de você, porque eu não sei exatamente o que é isso. É muito diferente da compaixão. A compaixão é quando a gente compra a dor de alguém e a gente consegue sentir a dor de alguém. Por mais que não seja nossa, a gente nunca vai passar. Quando eu olho para uma pessoa que está passando por um momento difícil financeiro, embora esteja bem, eu sinto a tua dor. Eu sinto como deve ser difícil você dormir toda noite. Eu não posso fazer nada para te ajudar melhor, mas eu posso dizer para você que eu sinto muito. E o que eu puder fazer dentro das limitações, eu vou tentar aliviar o teu pesar. Porque nós sabemos que nós passamos por momentos difíceis na terra para o nosso conhecimento. E como a gente sabe na doutrina, nós evoluímos pelo amor e pelo dor. Grandemente, uma época da dor. Então, hoje, quando a pessoa está passando uma dificuldade, alguma coisa fez, não sei o que fez, não foi agora criança. Sim, as pessoas vão passar por momentos difíceis para crescer, mas isso não impede a gente de compaixão delas. Ninguém precisa sofrer no sentido de para sofrer e a gente pode aliviar. Isso faz parte da compaixão que Jesus quer da gente. E isso está muito ligado, eu não ouvi mais essa figura do Fábio Lancelot. Ele é uma pessoa que realmente ele se importa, ele age de forma solidária com quem precisa. Da forma que ele consegue. E ele leva no avental dele a figura da nossa querida cruz. Foi um grande exemplo de compaixão. Foi aquela pessoa, não sei se você sabe essa passagem, mas ela estava construindo um hospital em Salvador, e ela teve dinheiro para as pessoas mais abandonadas. E ela colocou a mão na frente de um homem e ela disse: o senhor pode me dar algum dinheiro para eu construir um hospital para as crianças? E esse homem conseguiu. Esse é o caminho que o das crianças. Esse é um exemplo de compaixão. Esse é um exemplo quando os filhos finalmente evoluíram, deixa de falar que eu nunca vou ser igual a ela. Não se pensa. Mas a gente pode acreditar que é o nosso ídolo. Porque é uma questão direta que a gente pergunta: quem são os nossos ídolos? Quem a gente admira? Quem a gente gostaria de seguir? Isso é uma coisa que está sempre palpitando na nossa mente. Quem é aquela pessoa que fala assim: nossa, esse é um vitorioso? É
é muito rica, vai em festa, eu sei também, então, essa foi aquela pessoa que eu não consigo realmente servir, trabalhar a sua vida em projeção ao próximo. A gente nem vai ser jogador de futebol, nem vai ser bonito, mas quem nos inspira, quem nos comenta, quem nos traz mais admiração. No livro dos Espíritos, na versão 886, o Kardec pergunta no sentido de verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade no livro de Jesus? E a resposta é: presta atenção em uma frase, é um ensinamento de uma vida. Benevolência para com todos, ou seja, benevolência no sentido de receber com bondade, com altruísmo, com empatia, com todos. Todos somos filhos de Deus e caminhamos em direção ao progresso evolutivo, cada um no seu passo. Algumas pessoas caminham de uma forma mais rápida, então, os traficantes que foram mortos no Rio de Janeiro eram traficantes, eram ladrões, eram bandidos, mas eram função de Deus. Estão caminhando em direção ao progresso. Um passo um pouco mais lento, mas também são filhos de Deus. E essa benevolência com os amigos espíritos. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Compaixão, misericórdia. Saber que as pessoas têm dificuldades, têm vícios, têm erros, têm defeitos, como todos nós, mas não julguemos. Tenhamos indulgência e perdão das ofensas, perdão das pessoas que não conseguem alcançar o patamar e fazem repetir na sua existência. E agora, voltando aqui a essa palavra, que a gente sai da palavra do palavra e a gente cada vez mais aprendendo. Quem é o meu próximo? Eu vou fazer a pergunta para vocês desse mesmo diálogo que aconteceu há 2025 anos atrás. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquela pessoa que precisa da minha ajuda, que precisa da minha compaixão. Esse é o próximo. E o meu próximo pode ser o meu cônjuge, meu companheiro, que vai encarar a situação do momento. Isso, ou eu preciso. O meu próximo pode ser um amigo que está distante, e que há muito tempo eu não falo nada, eu sempre fico sozinho, e que às vezes eu posso mandar uma mensagem, eu posso ver essa como fulano. Vocês sabem, eu me deu só essa vez que vocês sabem, eu quero ver na boa noite. Esse pode ser o meu próximo. O meu próximo pode ser uma senhora que agora está sofrendo por um abuso sexual na época do ano. Porque os soldados fazem isso. E eu posso hoje, à noite, deixar os olhos para as pessoas que estão passando por dificuldade. O meu próximo hoje pode ser alguém que precisa de coisas que foram assassinadas ontem. E com todos os defeitos que ele tinha, ele era filho, ele tinha um homem. Verdadeiramente conectado com o sofrimento alheio, como realmente entendo que o mecanismo é aquela pessoa mais próxima de mim que precisa da minha ajuda, eu estou fazendo só no campo. Eu estou sendo próximo de alguém. Eu quando recebo uma mensagem de alguém que precisa conversar e eu me coloco à disposição, eu estou sendo samaritano. Tudo que eu faço desentendido, eu estou sendo sacerdote. Então, que a gente possa, apesar de todas as dificuldades, todos os contratempos, todas as urgências que a gente tem aqui, que a gente consiga ser um pouco mais samaritano e um pouco menos sacerdote. E aí, para finalizar, a pergunta que fica para casa: quem é o seu próximo agora? Esse final de semana. Quem eu posso falar? Vocês, muito obrigado.
E vamos sentir que atrás de nós, com as mãos sobre os nossos ombros, está o nosso mentor, o nosso anjo guardião, o nosso Espírito protetor. Esse Espírito amigo que antes da nossa integração, muito antes da nossa concepção, já se predispôs a estar aqui conosco, caminhando junto nessa estrada diante de lutas, mas também tão feliz porque nós estamos crescendo, estamos evoluindo. E ao final dessa existência, nós possamos olhar para trás e dizer: meu Deus, eu não reconheço aquela pessoa, hoje eu sou completamente diferente. Obrigado, querido amigo, por estar comigo nos momentos difíceis da vida, por acreditar em mim mesmo nos momentos em que ele mesmo não acreditava. Obrigado por segurar meu choro, por acordar meu coração. E obrigado por festejar comigo todos os meus vitórias, todos os meus progressos, sejam eles familiares, sejam eles espirituais e morais. Obrigado, querido amigo, por segurar minha mão nos momentos de aflição. Obrigado por acordar meu coração nos momentos de angústia, por acompanhar o meu sono. Obrigado, meu Espírito, desse sentimento puro, guiando-me entre as veredas da justiça, do amor e da paz. Obrigado, querido amigo espiritual, por estar comigo nos momentos bons e nem tão felizes assim. Nós, juntos, somos melhores. E um dia, meu querido amigo, estarei ao teu lado para te abraçar verdadeiramente e dizer obrigado por todos os momentos que você esteve comigo. Deus, amado Mestre, que estás no céu, na luz dos sóis do mundo, Pai de todos os aflitos desse mundo escarceiros, santificado seja o teu nome sublime, em todo o universo Espírito pelo amor de amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e caridade que está na redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não acima da terra, no céu ou da terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, filho de luz do caminho do nosso espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos piedosos, de passados e escabrosos e de cuidado. Auxilia-nos, Senhor, sejamos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa procuração hoje se volta à caridade, aonde se faz vontade do vosso divino. Assim